Oi, gente, começando mais um Café com Leitão. Hoje uma convidada para lá de especial. A gente sempre, né, o nome do programa, do podcast é Café com Leitão, mas hoje a gente abrindo espaço para o vinho, para falar de vinho com ela, que é referência nacional quando se fala de vinho, quando alguém quer alguma consultoria, a sommelier Andressa Lauer. Muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui falar sobre vinho. Obrigada a você pelo convite, né? Falar de vinho é sempre muito prazeroso. Uma questão assim que a demanda recente, assim, como cresceu, né, a procura das pessoas em compreender e ver que é possível um vinho bom, acessível também, né? Exatamente. Cresceu muito, principalmente depois da pandemia, né? A gente se deparou com uma nova realidade, todo mundo em casa. Inicialmente, um monte de gente acreditando quase como umas férias. E todo mundo começou a beber. Depois a gente viu que a gente não tinha data para terminar. Então a pessoa começou a ver o que ela ia beber, ficar um pouco mais seletivo. E o vinho disparou. Nós tivemos um aumento gigantesco no mundo do vinho. E o que me deixou muito feliz, porque as pessoas começaram também a se interessar um pouco pela cultura do vinho, como escolher um vinho, que o vinho não necessariamente precisa ser o mais caro para ser um bom vinho. Sempre teve essa coisa. Mas onde começou o seu trabalho com vinho, o seu primeiro contato? Que você falou assim, poxa, isso aqui é interessante, estou gostando, vou estudar. Então, o vinho é uma paixão. E começou quando eu morava na Itália. Eu morei 15 anos na Itália. E, infelizmente, o vinho entrou na minha vida um pouco de tempo depois que eu estava lá, que eu penso, ai, quanta coisa que eu perdi. Aí eu quis me especializar um pouco por hobby, e eu fiz um curso lá pela AIS, Associação Italiana de Sommelier. Depois disso, eu vim embora para o Brasil, aí resolvi fazer outro curso e fiz com a Escola de Sommelier, que é uma referência nossa aqui do estado. E daí o meu mundo só se abriu. Fiz 2 certificações inglesas. Atualmente eu estou fazendo uma sobre os vinhos dos Estados Unidos. Então é uma estrada de ida sem volta. É apaixonante o mundo do vinho. Então você começou fazendo curso lá fora, fez curso aqui. E como é que era o mercado naquela época que você começou? Assim, como é que você enxergava aquilo? Que parecia uma coisa muito de elite, vinho só caro. Sim, o vinho é uma das coisas que eu falo muito e gosto de falar até no meu Instagram, ou toda vez que eu vou dar uma palestra ou uma consultoria, é isso. Que o vinho, ele é glamuroso, mas ele é para todos. Então eu gosto muito de descomplicar o mundo do vinho. Né? A pessoa saber que ela pode tomar um vinho, ele não precisa ser o mais caro para ele ser um bom vinho. Muita gente reclama que às vezes vai em um supermercado, se depara com uma realidade de vários rótulos e pensa, eu não vou levar o mais barato, porque eu levo o mais barato, ele não é bom. Aí eu levo o mais caro, eu também não gosto. E aí? Aí acaba não comprando, acaba fazendo uma compra meio na dúvida, duvidosa. Isso é muito ruim, né? Estou muito feliz que aqui em Vitória, pelo menos, a gente já tem muitos especialistas que estão trabalhando dentro do supermercado e grandes adegas, porque quanto mais informações a gente dá, mais público a gente tem. Não tinha tanta gente assim, né? Não tinha tanta gente, e eu estou vendo que muita gente se especializando e estudando o mundo do vinho, se apaixonando pelo mundo do vinho. Porque a gente não vende vinho, a gente vende uma experiência. Você não pega uma garrafa de vinho e fala, hoje eu vou brigar, eu vou tomar um vinho. Você pensa, poxa, no encontro romântico, no final de uma reunião, no dia estressante, acompanhado ou com a sua melhor companhia, você mesmo. Então você diz, hoje eu vou abrir um vinho, hoje eu mereço um vinho. Verdade, é sempre uma celebração. E essa coisa assim, que as pessoas devem te procurar. Eu vou fazer um jantar, eu vou fazer... Com que vinho combina com o quê? Sempre acho que a maioria das dúvidas devem ser essa, né? Com que o vinho combina? Harmonização. É sempre uma dúvida grande, e eu costumo falar para as pessoas assim, vai no mais simples. O mundo do vinho é muito complexo. Se a gente eu não vou dar uma explicação para alguém que quer tomar um vinho numa noite. Eu pergunto, o que você vai comer? E aí a gente vai, ou quem vai estar com você? Porque às vezes a pessoa quer surpreender e a surpresa não é tão agradável. Se eu vou oferecer um vinho a um leigo, a uma pessoa que não costuma, ou até não é muito apreciador de vinho, eu levar um vinho muito complexo, eu não vou trazer a experiência que ele espera. Mesma coisa, vice-versa. Então, eu tento ser muito cautelosa com isso. Em fazer o que é uma harmonização, o que você espera para a sua noite. E daí a gente trabalha o que é o vinho, né? Para aquela ocasião.
Legal. E tem muita gente também que falava assim que vinho aqui na América do Sul, Brasil, não é bom. Isso também é um mito? Isso caiu assim? Olha, é um mito. Nós, aqui do Brasil, estamos fazendo vinho excelentes. Eu sou uma amante do vinho brasileiro, faço parte de alguns grupos de compras coletivas de vinho brasileiro. Estou indo para Bento Gonçalves agora mês que vem, para a maior feira da América do Sul. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse preconceito, sabe? A gente tem que dar um pouco mais de valor ao que a gente tem dentro de casa. Eu digo até que aqui no estado nós temos pessoas fazendo os vinhos muito bons, em Santa Teresa, em Pedra Azul, excelentes vinhos que a gente às vezes nem para provar. Uhum. Então, assim, olha só, a gente valorizando de fora e aqui o dentro de casa ficando tudo um pouquinho parado. Essa coisa de, não deve ser bom, vinho só importado, tinha isso, né? Tinha bastante, mas eu aconselho todo mundo a conhecer os vinhos brasileiros, que eles estão ganhando premiação fora. E isso pra gente é uma coisa até triste. Às vezes o dentro de casa você não prova e vai dar valor ao de fora, né? Então tem vinhos aqui nacionais ganhando prêmios, Sim, sendo os nossos reconhecidos. espumantes são excelentes. Nossos espumantes já ganharam competições disputando com champanhe. Então, assim, falando de vinho, falando também de espumante, né? Os espumantes, o mercado nacional também é bom em relação aos espumantes? É excelente, excelente. Eu sou uma grande amante de espumante. Eu acho que o espumante ele faz parte do nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, sim, das nossas comemorações. Você abre um espumante em uma festa, você celebra, tem as datas especiais. Tem um pouco de glamour, né? Tem tudo, né? Um casamento. Eu digo até casamentos religiosos onde não se toma álcool. Ele participa, porque é o brinde dos noivos. Que legal. E olha que interessante. E qual é a diferença? A pessoa geralmente assim, vou comprar o champanhe. Muita gente fala isso, mas champanhe não é o espumante, é a marca, é a região. Todo espumante, todo champanhe é um espumante, mas vice-versa não é verdadeiro. Champanhe são exclusivamente os espumantes feitos na região de Champagne, na França. Então tá vendo? O pessoal tá aí eu vou abrir um champanhe, às vezes é um espumante, mas não é o champanhe da região. Então, e também se popularizou, né? Essa coisa assim da pessoa falar isso, é o nome que virou, aquelas coisas que o nome fica forte na marca. E você falando também de vinho dos Estados Unidos, né? Isso, estou estudando agora um pouco, porque para você falar, você tem que saber o que você está falando, né? Tem que ter propriedade. Então, eu sempre estou me atualizando. E como nós estamos se informando para importar vinhos americanos, então eu estou estudando. Que legal. E atualmente você tá... Aí vem essa história, você fez a consultoria... Não, você estudou, enfim, e aí chegou na consultoria para pessoa... E as empresas te contrataram. Como é que é isso? A pessoa hoje em dia vai fazer um restaurante, ela vai abrir um comércio, qual carta combina? Você faz esse trabalho? Isso, a gente faz também. Hoje eu sou a gerente de negócios da Alvino. Inclusive, convido a todo mundo a conhecer a nossa loja, o nosso site. Fica aqui em Itapuã, a nossa loja. O site é um site muito bem estruturado. Depois eu vou deixar tudo anotadinho Deixa que eu vou, você. Vai ficar, porque todo mundo já está querendo saber daqui a pouco qual é o Instagram da Andressa, para poder saber como chega no vinho, como é que compra a consultoria, enfim. Eu vou colocar tudo na descrição, as redes sociais dela, da empresa, para que você possa acessar com calma, né? Pode então fazer o seguinte, tá aí ouvindo também o podcast, clica lá, já compra um vinho, abre um vinho, vamos ouvir um podcast hoje com um vinho, né? E aí, qual é essa empresa? Então, essa empresa, quais são os serviços que você faz lá? Então, hoje eu provo todos os vinhos antes de serem importados, porque o mais importante, o que me levou mais para ela é a qualidade. Ela quer sempre manter a qualidade em primeiro lugar. Então, isso é muito importante, ainda mais como profissional da área, né? Meu foco hoje não é pegar e ter a venda em volume, é ter meus clientes satisfeitos, é ter eles fidelizados, porque eles sabem o que a gente está entregando. Então, isso é o fundamental. E agora a gente está expandindo a nível Brasil, porque hoje nós temos nosso CD aqui no Espírito Santo, só que nós temos mais 2 lugares em todo o Brasil que vai facilitar muito isso. Nós temos em Goiânia, nós temos bastante mercado lá,
e temos na Bahia também. Que bacana. Então, sim, são 3 lugares no Brasil que vocês estão atuando, expandindo, que as pessoas podem adquirir, podem entrar em contato. Muito interessante. E o seu trabalho, assim, deve gerar muita curiosidade, porque as pessoas falam assim, você fica experimentando vinho... E eu ouço o dia todo, o seu trabalho é maravilhoso, te pagam para beber. Né? E tá ali... E como é que é isso para você? Porque, assim, tem a hora do trabalho e tem a hora do lazer. Quando que você não tá... Ou não tem mais isso? Quando você tá tomando um vinho, você não consegue deixar de notar as coisas, enfim... Tá trabalhando o tempo todo? Quando tá se divertindo também? Então, eu tenho muito prazer pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então, é muito difícil eu distinguir. Mas, assim, eles não me pagam para beber, infelizmente, porque eu seria muito menos estressada. Mas eu provo bastante vinho, sim. Hoje a gente recebe vinhos de vinícolas também para a gente avaliar como ele vai ser se ele entrar no mercado, se eu acho viável, se eu quero importar ou indicar para alguém que importe. Nós temos uma equipe técnica que a gente faz isso. A gente faz toda uma avaliação do vinho que vai entrar. Então o vinho que ainda vai entrar no mercado, sim, passa pela sua avaliação. E como é que é esse processo? Eles então, entram em contrato? Entram em contato e eu agendo, né? Como tem bastante demanda, a gente agenda, os vinhos chegam, aí a gente pega a nossa equipe técnica, a gente prova e dá toda a avaliação, olfativa, visível e gustativa. Então, daí eu digo, olha, esse vinho aqui ele pode ser, sim, aceito no mercado, o valor que ele entraria também. O valor também. Sim, a gente põe um valor porque depois a gente vai negociar na hora de comprar, né? E aí você faz essas avaliações, passa, e eles fazem as alterações para poder ir para o mercado? Alguns, eles se adequam às minhas indicações ou, né, as críticas construtivas, porque eu acho que todo mundo está ali tentando fazer seu melhor. Talvez não é muito pelo perfil das pessoas que eu vejo hoje o que a gente atua, mas eu não desfaço o trabalho de ninguém, porque cada um sabe muito bem, né, a sua trajetória. E tem alguns que ainda me dizem, olha, Andressa, esse daqui é muito bem aceito em algumas regiões. Eu falo, ok, mas para aqui pra gente agora ele não serve. Aí eu seleciono aqueles e já coloco na nossa lista de futuras importações. Aqui, eu acredito, quando você falou também para as regiões, aqui no nosso estado, né, deve ser muito rico a questão do vinho, porque nós temos todos os climas, né? Então o vinho, uma distribuidora aqui, ela tem essa facilidade, não é só um lugar quente, assim, tem também o frio, não é? Então, além da gente ter essa facilidade, nós temos muito amantes de vinho. Então, isso é outra coisa muito bom, porque a melhor forma de você conhecer vinho é tomando. Então, não é só pelo rótulo, tem que abrir. Não. Tem pessoa assim, tem o cliente de rótulos, tem o cliente de garrafas e tem cliente do líquido. Então eu digo, une tudo. Né? Tem muito isso, assim, de um vinho tá na moda. E às vezes ele não é tão bom, mas porque virou da moda e as pessoas estão comprando achando que esse vinho aqui tem isso. Marketing é tudo, né? Ponto. Marketing é tudo. Sim, tem os vinhos. Eu, por exemplo, tenho clientes que eu posto no meu Instagram o vinho que eu tô tomando. Eu quero provar porque é esse. Isso que eu ia falar. Acho que as pessoas devem ficar curiosas assim, no seu Instagram, seguir e falar assim, qual o vinho que ela tá tomando? Aí me perguntam muito. Aí eu brinco e falo assim, vou falar aquele que eu tô vendendo mais esse mês. Assim. Que legal. Então você tem isso também. Você usa a rede social ali como também essa vitrine para as marcas que querem... A vitrine e assim, eu uso minhas redes sociais também para descomplicar o mundo do vinho. Eu posto um pouquinho também do que é minha vida. Eu sou muito esportista, né? Então eu acordo 4 horas da manhã, eu remo, eu luto, eu vou pra academia, eu faço 1000 coisas. Pra pessoa ver que a gente pode, além do mundo de sommelier, existe a pessoa por trás. Então as pessoas começam a olhar e falar assim, porque se eu fosse como você... Gente, todo mundo pode. Mas a gente só vê o finalzinho, né? A grama do outro sempre tá verdinha. Então eu acho muito legal a pessoa ver assim, você pode chegar onde você quiser, se você tiver interesse e foco. Disciplina, então, nem falo. Eu gosto de acordar às 4? Não. Nesse frizinho tem dia que a cama me chama, mas eu falo assim, depende de mim. Onde eu quero chegar? Então é onde que eu vou ter que focar. E mesmo assim no mundo do vinho. Eu sei tudo de vinho? Não.
Não sei nada. Tudo que eu fiz, eu ainda acho que eu tenho muito mais a fazer. E eu estou sempre me atualizando. Eu participo de feiras, eu vou para São Paulo de vez em quando. Lá a gente faz rodada de negócio com outros importadores de fora. Aqui também nós temos ótimos importadores. Então, de vez em quando eu bato um papo com eles. Olha, como é que está o mercado? Olha, isso aqui não está muito saída. Olha, como subiu isso. Por quê? Porque a troca é muito importante. E eu acho assim, eu adoro uma concorrência. Quando a concorrência é sadia, eu acho excelente, porque ela te faz ser cada vez melhor. Então, você tem que se superar todos os dias. Verdade. Você tem total razão, que aí a pessoa, quando ela está sozinha ali, ela já esquece que ela tem que... já conquistou o mercado, já conquistou o espaço dela e ela às vezes fica acomodada, né? É isso às vezes que acontece. Exatamente. Interessante. E você, o processo de vinho, assim, você já visitou os locais, viu a fabricação, né? Que muita gente deve ter curiosidade, tem isso de conhecer, né? Eu já visitei algumas vinícolas até fora. Lá em Itália eu visitei um monte, já visitei umas também na Alemanha, já visitei assim, quando eu viajo não adianta, meu foco acaba pendendo um pouquinho até por ser um prazer para mim. E já visitei algumas também no Brasil, em Bento. E dessa vez eu convido todo mundo a olhar lá no Instagram, porque eu vou para a feira e já tenho agendado um monte de vinícola também, que eu quero falar um pouquinho delas. Vinícolas que estão fazendo assim, migrando um pouquinho, fazendo uma diferença, fazendo alguma coisa diferente. Porque eu acho tão bom a gente falar, né? A gente incentivar todo mundo que está fazendo bem feito, que está fazendo diferente. Verdade. Então acompanha sempre nas redes sociais que tem sempre esse bastidor também, que as pessoas têm curiosidade, né? Desse processo da uva, qual uva, né? De qual vinho, como é que é feito. Tudo isso você já teve oportunidade, você foi ali e acompanhou, eu tive a oportunidade, infelizmente, eu não tenho muito tempo para passar isso, mas eu tô vendo que é uma exigência do mercado e não vai demorar, eu vou parar um pouquinho, frear um pouquinho minha vida também para dar um assunto um pouco mais educacional também, para a pessoa entender. Hoje, eu foco muito nas pessoas que estão vendendo vinho, né? Então, as pessoas vêm, procuram e diz sempre, como que eu vendo? Ah, é porque você estudou. Não, a gente tem que entender um pouquinho o processo. E você, como vendedor de vinho, você tem que ter aquele amor que seja pela venda. Por quê? Porque você tem que passar a experiência que você está levando. Então, eu acho muito importante hoje, todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Eu gosto muito de ensinar a pessoa a vender. Como que ela vai vender vinho, a experiência? Porque, primeiro, ela se sente resguardada também e sente que tem um apoio. Eu acho muito engraçado quando eu vou em um lugar vender vinho e eu vou falar... Geralmente eu olho tudo que a pessoa tem primeiro. Olho tudo que a pessoa tem, o jeito que está organizado. Aí, às vezes, eu falo assim, olha, se eu puder te dar uma dica, troca isso daqui, troca ali. É uma coisa boba, mas às vezes eu passo depois e falo, nossa, você acredita que vendeu vinho porque eu usei a sua dica, eu fiz... Então, eu fico muito feliz com isso. Que legal. Então, assim, as pessoas... aí é isso que eu também entrar nesse assunto. A questão dos produtores, as pessoas que querem vender. Porque ficou popular também essa questão da pessoa fazer um plano, assinatura, receber vinho em casa. Como é que você enxerga isso no mercado? Como é que pode ser isso também uma fonte de renda para as pessoas? Então, assinatura hoje nós só temos uma empresa que faz, né? Não temos mais. É uma coisa muito legal, mas eu gosto da oportunidade de você escolher também. Eu acho que no futuro várias empresas vão ter planos de assinatura, inclusive nós, tá lá no nossa gavetinha, que um dia a gente vai tirar esse projeto. Ai, Andressa, a facilidade. Hoje os sites também faz isso. Sim. Se você tiver informação. Hoje, qualquer pessoa que entra no nosso site, a gente dá informação, tudo que ela quer. Por mais que tenha lá tudo explicadinho, cada vinho, cada sua ficha técnica. Mas se ela chegar e falar, nossa, eu queria tanto saber como que eu vou tomar esse vinho. Também nós temos toda explicação, porque nós temos profissionais só para isso. E eu abro caixinha de perguntas sempre, porque eu vejo que existe muita demanda, ou muita perguntinha, dúvidas iguais. Então eu falo, ixi, é hora de abrir. Aí eu abro lá, e sempre vem, né? Ah, te pagam pra beber, aquela coisa. Que inveja, eu queria também ter esse trabalho de poder beber vinho, né? O dia todo. Às vezes eu tô lá quebrando a cabeça, porque os valores não estão fechando, o que eu vou importar agora não está sendo de acordo, e falo com o produtor. Eu tenho os dois lados, né?
né? Eu tenho a compra com o produtor e depois eu tenho a venda. Isso. Então eu fico ali no combate, no meio. E eu fico imaginando o seguinte, então as pessoas que querem empreender, elas podem também te procurar para serem produtoras, porque ela pode olhar isso como um negócio, nossa, eu sou um bom vendedor, já trabalhava nessa área, será que nessa área de vinho também vou conseguir vender? Isso pode sim, isso a gente dá total apoio hoje na empresa, ser produtor já é outra coisa, né? Aí já muda, aí temos ótimos profissionais aqui até no Espírito Santo, que fazem vinho. Gente, vão conhecer dentro de casa, vão conhecer, às vezes o processo é tão legal e todo mundo está muito aberto, porque ainda é um pouco relativo novo, estão começando, só que eu vejo que eles estão num processo de melhora muito grande. Então, eu sempre que posso vou, eu sempre que posso dou um apoio, porque eu acho que a gente também tem que apoiar o que é nosso, né? E agora também, assim, quando você chega num local, no restaurante, as pessoas falam assim, ixi, tem que oferecer o melhor vinho para ela. Já passou por isso? Isso quando eu vou para alguma feira, quando eu vou em alguma vinícola, ou quando alguém fala assim, nossa, Andressa, eu vou te presentear com vinho. Aí todo mundo já vai. Eu falo... será que vai conseguir agradar, acertar? Ou então as pessoas falam, escolhe o vinho que eu pago o seu vinho. Chega no restaurante e você, quem vai escolher? Eu escolho a comida, você escolhe o vinho. Fala sempre. Então tem às vezes isso tem mesmo. alguns restaurantes que falam, olha, o que você achou dessa harmonização? Aí eu acho legal, sim. Mas aí já é uma consultoria, igual o pessoal tá falando quando assim. é uma coisa descompromissada, sim. Quando vira para profissional, aí eu vou outro dia exclusivo só para isso, né? E tem a questão da degustação também. Como é que é esse trabalho de degustação? Então, hoje, por exemplo, na loja a gente faz degustação porque a gente gosta que as pessoas provem o nosso produto. Porque quem prova vira nosso cliente. Isso é fato. Porque os nossos vinhos são muito bons. Foram escolhidos. Atualmente a gente trabalha com os espumantes todos brasileiros. Olha. E vinhos chilenos e argentinos. Agora nós estamos expandindo e vamos ter a nossa marca própria. Que estamos selecionando. Fantástico. Sim, estamos selecionando vinhos de alta categoria. E vamos expandir um pouco mais também. Vamos abrir para outras regiões do mundo para a gente trazer vinhos de lá também. Nossa, que legal. Então, vocês vão ter os vinhos próprios também. Também. E aí também fica a dúvida das pessoas. Muita gente, as pessoas perguntam assim, mas será que é para mim? Será que eu tenho condição? Será que não é muito caro, né? A garrafa de... Então, nós temos vinhos de todos os valores. Nós temos vinhos de R$40. Então, assim, é muito relativo. Preço de vinho é muito relativo. Primeiro, um produtor não inventa um preço, né? Um vinho que está ali, que passa por barrica, que fica muito tempo numa vinícola, ele tem um custo. Então, ele tem um preço, isso é fato. E os vinhos mais em conta? Gente, os vinhos mais em conta também são fantásticos. Vieram me perguntar sobre os vinhos de entrada e o reservado. O que significa isso? São os vinhos de maior giro de uma vinícola. São os vinhos que são feitos rapidíssimos para se colocar no mercado. Primeiro, a vinícola agrada o paladar do geral, né? Do leigo de vinho. Segundo, ela também tem que gerar receita para ela, porque ela precisa viver. Isso. Ela não pode só fazer vinhos que vão ficar lá 3, 4, 5 anos, por aí vai. E é um excelente ponto para quem está começando a entrar no mundo do vinho, quem está migrando de vinho doce para vinhos finos. Então, eu acho que todos os vinhos e todos os processos são importantes para todo mundo. Eu faço parte oficial da banca de jurados da Escola de Sommelier. E já teve harmonizações ótimas com reservado. Então, quer dizer, eu provei, eles estão aptos. Eu provo o reservado quando a vinícola me manda, porque quando eu provo um vinho para ele entrar com uma ficha técnica, não é o meu paladar. Eu tenho que dizer se ele está apto a ser tomado, se ele não tem nada que exacerba, né? A acidez, o tanino, o álcool, se está tudo integrado. Está tudo ok? Então, ele é um bom vinho. Aí a gente ainda dá uma pontuação para ele, nós temos uma pontuação. Então, além disso, você tem que conhecer não só de vinho, mas também da cultura, né? Pelo que eu estou vendo. Porque cada região, cada local tem uma preferência por um tipo. Tem isso, né? Lógico. É a mesma coisa se eu for analisar vinhos de diversas partes do país, a mesma uva. Eu mudo o terroir. Então, o que seria o terroir? É a integração do clima com o solo. Eu estudo até isso. Então, como que eu vou analisar uma acidez de um lugar frio para um lugar quente? Muda tudo. Então, eu tenho que analisar cada um dentro da sua região, para saber se ele é bom ali naquele momento, ele é bom ali, ele foi bem feito, ele está bem elaborado. E o consumidor brasileiro, ele está sendo mais exigente assim com o passar do tempo ou ainda não?
Tá, e eu acho muito legal que o vinho, assim como o café também, na vida, a gente vai melhorando o paladar, a gente nunca regride. É uma coisa, é fato. E isso, a pessoa cada vez que está tomando e conhecendo um pouco melhor o que é o vinho, os benefícios do vinho. Gente, o vinho tem muito benefício, principalmente se for um bom vinho, ele tem Você pode falar até... alguns assim, que tem gente que tem curiosidade ainda, que está conhecendo pela primeira vez, assistindo. Quais são os benefícios assim do vinho? Então, o vinho tem vários benefícios para a saúde, né? Um deles, eu digo sempre que o vinho tem alta concentração de resveratrol, que é muito importante para a renovação das nossas células. Hoje em dia, muita gente compra resveratrol e toma. Mas um vinho... Só que esse vinho, qualquer vinho? Não é qualquer vinho. O que acontece? Tem que ser um vinho que ele passou por um processo de fermentação adequado, a vinificação dele, um vinho reserva, um gran reserva e de algumas uvas. Por quê? O resveratrol, ele é encontrado, ele é uma substância, nem pode dizer como substância, ele é encontrado na casca da uva, falando de forma bem simples. Então, quanto mais a uva for orgânica, sem veneno, o que precisa? A videira precisa se defender, né? Dos agentes externos, de tudo que pode prejudicar ela. Então, ela faz esse resveratrol, ela fabrica esse resveratrol. E isso pra gente é excelente. Então, os vinhos orgânicos são excelentes. Os vinhos que tiveram menos contato com grandes agrotóxicos, por quê? Porque elas tiveram mais dificuldade e desenvolveram mais. E tem uvas mais específicas, né? A uva que mais tem resveratrol ainda é a Gamay. Depois vem a Pinot Noir. São uvas que são mais delicadas, significa que você é delicado, você vai precisar de mais força, né? Isso são em palavras simples para o público poder... E curioso também que você falou aí de vinho orgânico, né, da produção. Então, talvez aquela vinícola pequena daquela cidade deve produzir algo que não tem uma distribuição muito grande. Às vezes tem vinhos maravilhosos que ainda vamos dizer assim, são tesouros ali. Todas as vezes que eu viajo, lógico, eu tenho os convites das vinícolas grandes, mas eu gosto de conhecer as regionais, aquelas que eu sei que eu nunca vou importar, porque ela não tem nem quantidade para isso. Mas elas, assim, fazem, como você falou, um tesouro. E já se surpreendeu, assim? Várias. Assim, nossa, essa aqui que tá nessa cidadezinha pequena, sem distribuição, se fosse pro mundo, ia ser um negócio... Várias. E eles fazem assim mesmo, às vezes pelo amor a isso. Na Itália, então, tem demais, tá? Nossa... aí agora eu vou para Bento, inclusive ontem me falaram de uma que eu vou conhecer, que é minúscula. E eu faço questão. Essa daí eu falei que é aquela que eu já coloquei no meu roteiro. Ah, que legal. Então tem isso mesmo, né? O vinho faz muito bem. Gente, para relaxar, o vinho é melhor do que remédio para dormir. Eu digo sempre, toma uma tacinha. Lógico que tudo que você tomar, tudo demais é sobra, né? Isso vale para tudo, até para água. Então, assim, mas toma uma tacinha à noite, não vai fazer mal. O vinho faz muito bem para quem fuma. Olha que interessante. Porque quem fuma, na minha equipe técnica tem um médico e ele sempre dá essas explicações fantásticas, né? O doutor Anabel. Ele é muito bom para isso. E ele fala, e ele é cardiologista. Então ele diz, o vinho também faz bem pro coração. Então eu falo, ele falou, a gente assina. O que acontece? Quando a pessoa fuma, isso são explicações, não sou médica, né? As artérias ficam mais comprimidas, né? O vinho, ele dilata um pouco, então a pessoa faria ainda prejudicaria menos ela. Né? Mas aí tem a questão do paladar, será também? A pessoa que fuma. Aí você está falando... Agora, na minha curiosidade, assim, quando a pessoa... tem gente que charuto, cigarro, quando está bebendo, isso aí vai tirar, talvez, o... Não, aí você escolheria já um vinho para ser um pouco mais adequado, né? Eu penso assim, toda vez que eu vou fazer qualquer harmonização, não interessa. Charuto está muito famoso, charuto com vinho agora, apesar de ser outras bebidas mais quentes que se tomavam, né? Agora está muito em alta. Você pensa assim, o que eu tenho ali? O que eu vou harmonizar? É uma coisa complexa? Então, eu tenho que ter um vinho complexo. Um monte de gente fala, Andressa, como que eu vou harmonizar uma comida? Eu falo, qual ingrediente que vai levar? Aí leva isso, aquilo. Quando começa a lista, eu falo, então, como que você quer um vinho simples? Então, a gente tem que ter um vinho também, um vinho que seja bem elaborado, para quando você colocar na boca, os dois se complementarem. Porque se um sobressai o outro, não foi uma harmonização perfeita. Isso. Então, eles têm que se complementarem. E agora a pergunta que devem fazer talvez muito para você, qual o vinho que combina com a moqueca capixaba? Moqueca capixaba. Então, moqueca capixaba não é uma coisa fácil. Por quê? Nós temos coentrinho, nós temos alho. Nossa culinária é muito rica. Então, o que eu preciso? Preciso também um vinho que me dá
que me dá muita complexidade, que tem a mesma quantidade de complexidade dele. Nós temos excelentes vinhos. Eu gosto muito da moqueca capixaba com Sauvignon Blanc, que é muito perfumado, é muito aromático. E ele tem, né, ele tem um maracujazinho final, então ele me refresca, assim como eu lembro da moqueca. Mas tem gente, paladar é uma coisa fantástica. Eu tenho clientes que tomam, que comem a moqueca capixaba com torrontés, que é uma uva argentina e que é uma uva muito assim particular. Então a pessoa gosta. Aí eu vou dizer para a pessoa que não é legal? Não, se ela me pede a indicação, eu vou dizer em relação aos elementos que levam um e o outro que vai ser melhor. Mas paladar é fantástico. Eu gosto quando eu brinco um pouquinho de vinho. Quando a gente está, assim, com uma mesa de amigos, principalmente com amigos, às vezes, que nem tomam tanto vinho, eu falo, vamos brincar. Aí eu abro um vinho que não vai combinar nada. Olha. Por quê? Para ele poder ver, que ele fala assim, nossa, não gostei do vinho, geralmente é isso. Eu falo, então agora faz uma coisa, prova com isso aqui. Nossa, não é que eu gostei? Então. Aí eu falo exatamente, sabe por quê? Porque, olha, esse prato tem isso, esse vinho tem isso. Tem umas diquinhas também, né? Você não sabe como vai ser o vinho, aumenta um pouquinho o sal da comida, porque o sal ajuda a consertar o vinho. Então, assim, não sabe quem vai receber? Não vai salgar a comida, né? Mas põe um dedinho de salzinho lá a mais, assim, deixa assim, antes de ser o chegadinho, que aí você ajuda muito o vinho. A comida vai ter pimenta. Gente, pega um vinho já que ele já não pega um vinho potente, porque vai brigar na boca. Então, você pega um vinho já que tem um meio doce ali. Ai, como, Andressa, um meio doce? Um meio seco, dizemos. Você já pega esse, que aí ele dá uma ajustada. Nossa, que legal. Ou, melhor, cozinhe um pouquinho do vinho que você vai servir. Aí a harmonização é perfeita. Tem isso também, né? Várias receitas pedem um vinho. E outra coisa também, às vezes, tem muita gente que fala assim, tem que colocar vinho no fundi, tem que colocar vinho no não sei o quê. Vamos comprar o mais barato e tal. Aí vai pelo preço e acaba que pode prejudicar a receita, né? Mas assim, se você vai servir um vinho muito caro também durante a noite, você não vai pegar ele para cozinhar. Então, eu digo assim, você não pegue o mais barato. Pegue um mais simples para cozinhar. Não, Andressa, eu vou servir um vinho, eu tô com bastante quantidade, use ele. Do contrário, pegue um mais simples, mas sempre, gente, a qualidade do vinho é muito bom, porque é um ingrediente do teu prato. Então, se você cozinha com qualquer coisa, pode dar errado e dá muito. É igual ingrediente, né? Você não vai comprar um ingrediente errado para colocar ali, né? Outra coisa também que aqui a gente é uma região que a gente tem muito peixe, né? Então é um lugar que... Então talvez assim, a maioria dos vinhos tem que harmonizar com os pratos de peixe, né? E muito legal é que aqui no Brasil a gente usa muito... Aqui no Brasil eu digo assim, as pessoas até um pouco mais leigas. Sempre peixe com vinho branco. Sempre. E Portugal é muito famoso o bacalhau com vinho tinto. O que acontece? O vinho tinto ele não pode ser tânico, porque aí o tanino briga com a mineralidade do peixe, né? Então, você pega um vinho com pouco tanino, um vinho mais leve, tinto, fica ótimo. E o espumante, né? Nós temos uma terra quente, então a terra que pede espumante. O espumante é o coringa. Você não sabe se vai dar certo, você põe espumante. Espumante vai e harmoniza da coxinha feijoada. Se ele é um brute, ele é um espumante bom, ele é um espumante bem elaborado, eu digo, ele é um espumante redondinho. Eu costumo muito usar esse linguajar, porque é onde nada sobressai, nem o álcool, nem a acidez, nada. Então, ele está ali redondinho, bem integrado. Então, você leva o espumante, que ele seja bom. E tem também espumante, tem marcas muito famosas, a marca que é o marketing. E às vezes você deve chegar isso para a pessoa, falar assim, você quer o marketing ou você talvez quer a qualidade? Tem isso? Muito, principalmente para evento. Às vezes chega a pessoa que ela já quer a marca, aquela marca. Aí eu falo assim, então vamos fazer uma coisa? Vamos provar um pouquinho outro? Porque eu vou te dar uma qualidade melhor, talvez com preço um pouco mais reduzido. Mas o marketing é fantástico, né? E aí eu fico imaginando assim, como é a questão, então, das pessoas que procuram você? Então, são profissionais que têm algum comércio, vão fazer algum evento? Hoje a gente atende, né? A gente dá consultoria, a gente atende toda a revenda, todo o B2B. Então, a gente atende restaurantes, supermercados, atendemos adegas, lojas de conveniência. O consumidor final também, pelo nosso site, que é excelente, e pela nossa loja.
E a gente também faz importação para a pessoa, porque nós somos também, além de importadora, somos uma trading. Então, a gente também faz importação direta. Se e essa alguém importação quiser. é só para quem vai vender ou para pessoas que têm Não, tem que ser adegas só para quem vai vender. Não, se ele tiver volume, porque a importação sim. a gente está falando de volume, né? Então vai. Inclusive hoje eu vou deixar para todos os seus ouvintes, seus seguidores, eu vou deixar um cupom que se eles comprarem, eles vão ter 10% de desconto no nosso site. Gente, agora vamos parar tudo. Vai estar aí aqui na descrição o link para vocês comprar. Então, quem comprar então entrou no site. Entrou no site. Comprou, a gente vai deixar o cupom com 10% de desconto. 10% de desconto em cima do café do leitão. Olha que maravilha. Então vai ter um cupom de desconto para vocês, um link do site. Vai fazer uma recepção, vai cozinhar. Já tem muita dica boa aqui para você que está começando a querer harmonizar melhor um vinho, né? Que está sentindo aquela necessidade de, acho que querer provar vinhos melhores. Será que se eu tenho condições? Então, olha, com o podcast de hoje tem aqui o link na descrição e tem um cupom de desconto com 10%. Maravilha, muito obrigado. Presente para vocês que estão assistindo, hein? Isso. E ouvindo. E, tipo assim, evento também, a gente atende muitos cerimonialistas, porque a pessoa vai fazer um evento. Agora a gente está entrando um pouquinho mais para grandes eventos também. Então é outra coisa muito bom, porque aí você atende o todo, você precisa de qualidade com valor. Então você precisa ser ali um mediador. Então, tendo essas dúvidas também me põe à disposição. Muito bom. E outra questão, assim, a pessoa que quer estudar, por onde ela começa, ela que está ali vendo, segue você nas redes sociais, está ali perguntando, tirando dúvida, talvez chegue um momento que ela fala assim, onde que eu estudo? Aqui no Brasil tem bons lugares ou só lá fora? Não, aqui no Brasil tem ótimos lugares. Aqui no estado nós temos uma escola de sommelier, é onde eu fiz o meu segundo curso de sommelier, gosto muito. O professor Franklin, ele faz parte da minha equipe técnica também, que a gente avalia vinho juntos, a gente tem um grupo de estudo também. E eu acho excelente. Ele também tem cursos online. E o que eu acho assim, gente, estudar vinho é muito prazer. Porque você não estuda só o líquido, você está estudando a cultura que tem por trás. O vinho é milenar. Eu brinco sempre, né? Jesus Cristo não multiplicou suco detox. Foi o vinho que estava lá. Então, mas o vinho é muito milenar. Infelizmente, aqui no Brasil ainda é considerado bebida alcoólica. Então, nossos impostos ainda é muito altos. É uma coisa que eu vivo brigando, sabe? Toda vez que eu tenho um cliente ou alguém que é da política, eu falo, olha, isso não é muito bacana. Nós temos hoje todo o velho mundo que o vinho já é considerado alimento. Lá as pessoas, é natural a pessoa trabalhar alimento. E tomar uma taça de vinho. Na Itália, você toma uma taça de vinho no café da manhã. Você chega no bar e pede um bianchino. É normal. E olha que eles vivem muito mais do que a gente. Então tem alguma coisa aí, olha. A gente precisa analisar e ver, né, o que a gente pode entender como culturalmente, porque é isso. Tem a questão se a pessoa está trabalhando, aí muita gente fala assim, nossa, lá fora o pessoal trabalha, durante o almoço toma uma taça de vinho e volta ao trabalho, aqui não ia dar certo, não sei o que, então... Mas tudo é cultura, né? Eles começam com isso muito cedo, o vinho não é feito para se embriagar lá, eles tomam vinho normal, nunca você vai ver um suco de fruta numa mesa lá fora, na hora do almoço. E é normal, às vezes, ter um vinhozinho, tudo. Aí eles tomam uma tacinha, vai embora, guarda o resto. Inclusive, eu queria dar uma dica também para todo mundo que me pergunta, o vinho que sobrou. Gente, o vinho que sobrou, quando sobra, né? Porque eu não sei muito o que é isso. Então, várias coisas você pode fazer com vinho. Eu sempre digo, você pode guardar muito tempo? Não, gente, nós estamos falando de uma bebida, mesmo que ela esteja com a rolha ou com as rolhas que são feitas próprias para depois do vinho aberto, mas sempre prova. O meu vinho ficou lá 3 dias, eu vou jogar fora. Eu nunca jogo fora. Eu sempre provo, independente do vinho que é. Eu sou incapaz. Gente, o vinho avinagrou um pouquinho, ele serve para você fazer um molho reduzido, ele serve até para você fazer uma receita de vinagre, ele serve para você temperar, ou para você fazer cubos de gelo. Olha. Faz o cubos de gelo e deixa ali. Você vai botar em um drink, você vai botar até dentro do próprio vinho. Vai ser uvas diferentes? Vai, você não pode esquecer disso. Mas você não estraga. Gente, eu acho assim inadmissível você jogar vinho fora.
Que às vezes sobra, né? A pessoa fez um jantar em casa ou recebeu algumas pessoas, aí sobrou ali, às vezes até uma quantidade grande, aí ela joga fora, né? Exatamente. Mas tem uma forma de armazenar, né? Isso. Eu vou te mandar umas receitinhas para depois você postar também. Ah, que legal. E em casa, assim, qual é o melhor ambiente? A pessoa que ainda não construiu aquela adega, não colocou o vinho deitado, como é que ele deve deixar o vinho em casa? Tava na promoção, comprou bastante, como é que ele armazena esse vinho em casa? Então, o vinho não pode sofrer grandes temperaturas, né? Ah, Andressa, mas um dia ficou no sol. Gente, também não é assim. Mas você não deixa ele muito nem sobre incidência solar, nem sobre calor. Então coloca num cantinho que dá. Ai, na hora de gelar meu vinho eu não tenho uma adega. Gente, coloca na geladeira. Ah, eu vou servir, ele não está na temperatura ideal. Coloca 10 minutos dentro do congelador. Eu gosto muito dessa facilidade que você pode. Porque quando você põe peso, a pessoa fala, ah, não, é burocrático demais, eu não vou nem tomar isso. É verdade. Então, quanto mais a gente descomplicar, gente, se eu vou receber alguém, eu tenho a minha adega refrigerada, tudo. E ela fica mais ou menos a 12 graus, porque eu tenho tanto tinto, que para isso é muito gelado, mas também é quente, fica quente meus espumantes. Vai chegar, eu pego e passo pro congelador sim, meus 15 minutinhos, porque eu gosto dele, do meu espumante a 8 graus, que é o ideal para ser tomado, 8, 10 graus. Então eu passo para ali sem problema nenhum. Quanto mais a gente descomplicar, mais a gente vai tomar. E muita gente me pergunta, mas eu gosto do vinho tinto gelado. Primeiro, a partir do momento que o vinho é seu, você toma ele do jeito que quiser. Fato, né? Não pode, exatamente, ser menos chato, sabe? Descomplicar. Exatamente, menos complicação. Você pode tomar ele como você quiser. Mas a partir do momento que você toma ele gelado, ele não libera todos os aromas que ele poderia liberar. Então, ele não te dá tudo o que você poderia ter. Mesma coisa se você tomar ele quente demais. Muita gente fala, mas eu costumo tomar a temperatura ambiente. Porque é assim que eu tomei na Europa. Só que lá o clima muda um pouco do clima então daqui. Então vai para Santa Teresa, Domingos Martins. Exatamente. Você gosta, você vai tomar. Você vai ter um pouco mais de sensação alcoólica por ele estar muito quente. Você tem outras sensações. Mas se aquilo te agrada, gente, nada impede de você tomar, né? Até a taça mesmo. A pessoa acha que tem que ter... se não for essa taça, eu tenho isso. Eu acho que a gente brinca assim, entre os nossos... entre os meus amigos sommeliers, lógico que a gente acaba sendo um pouco mais exigente. Ah, eu gosto dessa taça por causa disso. Mas, gente, eu digo a verdade, tem uma taça que sirva para todos. A taça de vinho tinto tradicional. Por quê? Porque ela prova... Todas as provas de degustação nossa é com a taça ISO, a pequenininha. Ela é mundialmente conhecida como taça de degustação. Então, é a mesma. Ah, mas muita gente fala também, a taça é frescura. Não é questão de frescura. Libera mais aromas de alguns vinhos, taças específicas. Isso é fato. Mas nada impede de você tomar na mesma taça. Eu, então, quando eu compro uma taça nova, eu ganho. Eu quero tomar tudo daquela taça. Eu não vou brincar aqui e fazer a polêmica. O pessoal passou a usar muito aquele copo Stanley para cerveja e tal. E aí... a taça também tem que ter tem a sua marca lá da taça, que é a melhor pro vinho também, né? Então... A taça tem que ser o cristal, né? Nada impede de tomar taça de vidro, mas tem que ser o cristal, porque ele te dá mais complexidade, te deixa sentir mais coisas. Não usar detergente, porque o detergente acumula nas paredes. Não, agora eu não sabia disso. Detergente que a gente limpa a taça? Na verdade, o certo seria a gente usar só o álcool 70, mas você pode passar, e teve aquela sua amiga que usou batom, passa uma aguinha com bucha, uma aguinha quente, que você quiser, mas depois passa o álcool 70, é o ideal. Isso também influencia. Influencia. Gente, lógico que isso não serve para restaurante onde tem um fluxo de pessoas tão grande. Mas você quer provar do modo ideal, você... mas também leva a sua taça. Por que não? As pessoas não levam um copo Stanley para... Eu tenho uma bolsa de degustação que elas são 3 taças. É uma malinha. Tá vendo? Eu levo a minha malinha. Tem que levar a sua malinha com a taça. Porque você sabe que, além de ser o seu trabalho, lógico, né? As pessoas também vão aprendendo que faz diferença. Você está tomando um bom vinho, pediu, aí vem foi lavado com detergente, vai influenciar. Não, mas é onde você tá também, é um momento. Eu quero surpreender. Gente, aí sim, você pega um pouco mais. Não, Andressa, eu quero sentir as complexidades que esse vinho vai me dar. O que são esses aromas que você fala? Então, como que eu uso? Por que eu uso essa taça? O que me libera mais? Que legal. E eu fico imaginando também que as pessoas, quando estão ali
pesquisando, procurando saber mais sobre o vinho, elas devem ficar na dúvida também, assim, de como abrir a garrafa, desde esses detalhes, assim, tem isso também? Tem a técnica certa ou não? Olha Porque, só, às vezes a pessoa perde, saca-rolha, vem com aquela técnica querendo, meu Deus do céu. Já bate, não sei o que, aquilo ali deve estragar também, né? Não, na verdade é assim, o saca-rolha que a gente usa em qualquer prova de degustação é o mais simples possível, aquele quadradinho, gente, eu nem trouxe hoje, quadradinho assim. Tem um monte de saca-rolha interessante. Eu tenho um monte do Wine Popper, que eu gosto, aquele com gás, com danifica, você abre. É assim, é lindo, é maravilhoso, é prático. A rolha fica intacta. Temos a pinça também para vinhos mais antigos, mais elaborados. Tem a gracinha de você sabrar. Eu já sabrei com a espada, né? Com a e aquilo ali? É muito legal. Tem toda uma técnica, mas não é uma coisa também assim, no fim de mundo. Mas quanto mais simples você for, mais simples é. Uma das perguntas que eu vejo mais é a respeito da rolha do que como abrir, tá? Sério? Porque hoje em dia estão fazendo muito vinhos com rolhas diferenciadas, inclusive o screw cap, que seria nada mais do que a rosca. Então um monte de gente liga a ela a qualidade. Não tem nada a ver com qualidade. Quando você vê um vinho que ele é de rosca, uma coisa que você já pode saber de imediato, não é um vinho de guarda, é um vinho para você tomar. Por quê? Quando eu digo que um vinho é de guarda, é que com o tempo ele vai melhorar. Esse é o detalhe. Eu posso falar, não, esse vinho eu não guardo. Por quê? Porque você pode guardar? Lógico que você pode. Só que ele não vai te dar nada, ele vai perder a complexidade que ele tem. Então, gente, provem o vinho de rosca sim. Temos vinhos excelentes. Corremos até menos risco de não ter contaminação por rolha. Outros riscos a gente não tem. E os vinhos geralmente são os vinhos mais frescos, mais rápidos. Abriu, você toma. Ah, eu comprei aquele ali. Então tô na hora de eu tomar ele. Legal, descomplicando, né? Porque Exatamente. O que importa é o que você fala, é a reunião, é a comemoração, é o que está sendo feito ali em volta, que tem a harmonização com o vinho, né? E lá fora você já teve a oportunidade, assim, que aí a gente estava falando aqui dos acessíveis, mas tem aqueles que só algumas pessoas tiveram oportunidade. E você, como estuda, estava lá, tem já essa oportunidade de provar esses vinhos, assim, que são... Então, eu já provei vinhos excelentes, eu já provei até alguns bem... Quando eu viajo também, geralmente eu quero provar. Já provei excelentes vinhos. Eu acho que o melhor vinho que eu já tomei foi uma vez que eu fui para Viena, que eu tomei um champanhe quase milenar. Sério? A garrafa custava 2.000 euros. Assim. 2.000 euros? Que não é tanto para vinhos excelentes, né? Porque hoje nós temos vinho de 40, 50 mil, por aí vai. Ainda não tomei o Chateau Petrus, que é o meu sonho, mas um vinho de 45 mil hoje aqui, mais ou menos, ele é comercializável. Mas quando eu provo esse vinho, se eu desse um pouco desse vinho para um leigo, ele não ia gostar. Isso que eu ia falar. Por quê? Porque o que eu vou encontrar nele, os aromas que eu vou encontrar nele, eu tenho que ser muito profundo, eu tenho que ver que é um vinho que ficou guardado 20, 30 anos e olhe lá, se não mais. Então, assim, eu, como especialista da área, eu vou gostar só pelo valor? Não. Eu quero saber tudo que ele vai me trazer e esse processo, o que levou ele, todos esses anos, o que modificou ele. O que eu espero daquilo. Então, é fantástico. Isso aí que você falou é muito interessante, porque às vezes a pessoa está indo pelo preço e esquece que o que ela está querendo, ela tá achando assim, comprei um vinho caríssimo, hoje vai ser... Não, às vezes você não vai conseguir identificar, porque tem que ter um estudo também, tem que harmonizar com o que você vai servir, né? Às vezes a pessoa traz um tira-gosto que às vezes vai prejudicar o prato principal junto com o vinho, não tem isso? Tem bastante. A gente sempre diz que... A gente primeiro escolhe a comida e depois você vai no vinho de acordo com a comida. Porque se você fizer o contrário, você se complica bastante. Meu Deus, eu não posso errar num grãozinho de alho a mais. O alho já é bem difícil. Então, assim, é bastante coisa que a gente tem que estar bem cauteloso na hora da escolha. Andressa, e os seus projetos futuros, assim, quais são as suas frentes de trabalho que você pode contar pra gente? Nós temos um projeto que, finalizando, vai ser uma coisa muito bacana. Eu vou trazer para você em primeira mão a hora que eu fechar, porque eu tenho certeza que nós estamos fazendo um bom trabalho para isso acontecer. E eu sempre tenho como projeto descomplicar o mundo do vinho e trazer mais pessoas para esse mundo. Então, todo mundo que fala um pouco de vinho, eu acho super bacana. Eu acho super bacana cada avaliação que eu vou
e que eu vejo, assim, que eu faço parte da banca de jurado, eu sempre incentivo as pessoas, isso mesmo, tomem vinho, falem de vinho, estudem o vinho, porque é mais pessoas falando a nossa língua, né? Mais pessoas dando valor ao líquido. Isso eu acho fantástico, porque eu acho que quando a pessoa começa a migrar um pouquinho, melhorar o paladar, e fala assim, nossa, você acredita que eu nem consigo tomar mais aquele vinho? Eu acho o máximo. Sensacional, né? Você vê a evolução, você vê a diferença com o passar do tempo das pessoas. Né? Então, o meu projeto é um projeto até de vida, né? Eu amo o que eu faço. Eu digo sempre, porque na minha aposentadoria eu vou trabalhar com... Porque eu faço por amor mesmo. Então eu espero que as pessoas melhorem mais o paladar, que as pessoas queiram se interessar um pouco mais pelo que elas comem, pelo que elas estão bebendo. Gente, levando em conta que nós estamos num período complicado para todo mundo. Então, você pode tomar o vinho, um bom vinho, e pode ter preço também. Porque não adianta chegar, né? Eu faço umas comparações que eu acho que nem é devido aqui, mas eu posso chegar e falar assim, nossa, porque você vai tomar só um vinho, Gran Reserva para Premium e por aí vai. Gente, olha só, se a pessoa, poxa, eu queria tomar um vinho bom, mas eu não posso me permitir. Então você vai tomar um vinho de entrada, uns bons vinhos de entrada. Nós temos excelentes vinhos de entrada. Então eu vou tomar uns vinhos de entrada, vou tomar um espumante. Andressa, tem... Ontem eu vi uma coisa de um grande restaurante aqui, e o dono dele falando que ele tem alguns espumantes bem de entrada porque tem demanda para ele. Aí tinha acabado, não tinham entregado ainda a nova remessa, e falou para ele, não, qualquer coisa eu pego outro e põe um pouquinho de açúcar dentro. Aí, qual o problema se isso agrada a pessoa? Não, eu, por exemplo, se a pessoa me falasse isso, eu ia falar, não, então vamos trocar, vamos tomar um moscatel, que ele já tende a doçura. Mas se é o que dá prazer a ela, eu vou dizer, não tome isso, que é uma porcaria. Como uma porcaria? Se é o que dá prazer a ela. Então, eu acho assim, que a gente tem que descomplicar mesmo, a gente tem que ir provando, a gente tem que saber da nossa realidade e ir aprimorando, perguntar. Gente, perguntar não ofende. Até hoje, quando eu vou em um restaurante, antes de eu escolher o vinho que está ali, que eu sei um pouco mais, gente, eu quero escutar o que o sommelier tem para me dizer, ou o garçom, que é até uma forma, porque às vezes uma dica que a gente até dá vai ajudar ele naquele processo dele ali, em como vender o vinho. Eu acho muito legal falar disso até, e os restaurantes que dão esse tipo de treinamento, como vender o vinho. Porque você está ali, você está para escolher. A pessoa geralmente... Eu conheço pessoas que não tomam vinho em restaurante com medo de errar a escolha. Olha. Então, olha, tem gente que me manda, hein, olha esse daqui, me dá foto do cara. Eu falo, gente, eu tô na rua, não sei, eu teria que ver o vinho, ver o contrarótulo, né? Então, é muito engraçado. Então, você faz essa consultoria também, se as pessoas quiserem, a gente faz me também. ajuda a vender meus vinhos aqui, que às vezes a gente fica a gente fica sem saber como vender, você também faz esse trabalho. Exatamente, a gente também faz. E a harmonização, gente, assim, um restaurante, ele tem que saber o que ele vai indicar, né? Que depois a pessoa pode ir lá e pegar uma coisa que não tenha nada a ver, pode tranquilo, mas ele tem que saber o que ele vai indicar, e a indicação dele tem que ser boa. Então, isso eu acho que é fundamental em um estabelecimento que venda vinho, né? Muito bom. Olha, Andressa, quero agradecer muito a sua participação aqui. Assim que tiver a novidade, assim que puder falar desse novo projeto, você está convidadíssima para voltar aqui. E também as suas redes sociais, né? Quer falar aí para as pessoas como te acham, como fazer para entrar em contato com você também? Fica à vontade. Então, vocês podem me achar pelas minhas redes sociais. Meu Instagram é andressalauer_sommelier. Atualmente só ela, porque eu não estou dando conta de outras ainda. Agora vai entrar uma equipe que vai cuidar um pouco dela, então vai me aliviar bastante. A rede social da empresa que eu trabalho, excelente, é Alvino, Compre Alvino. Então você acha lá, @Compre Alvino. E o nosso site é www.alvino.com.br. E aí ainda vai ter o cupom de desconto do leitão. Então, muito obrigado. Vai estar tudo aqui na descrição do link para você clicar, conhecer a rede social. Também, se quiser comprar com 10% de desconto para os ouvintes do podcast. Muito obrigado. E aproveita também, se inscreve no nosso canal para curtir esses e outros bate-papos incríveis. Até a próxima. Tchau! Tchau!